Olá a todos, sejam bem-vindos à conferência que marca este Dia Internacional da Mulher, organizada pela Associação Empresarial de Penafiel, com o objetivo de potencializar a tomada de consciência do público da área de formação da AEP, aqui presentes, jovens e adultos, para a importância da emancipação da mulher, bem como para a tomada de consciência das diferenças que ainda incorrem na sociedade. Para cumprir este objetivo, reunimos neste espaço 4 oradores que darão diferentes perspectivas sobre o caminho da mulher, as suas conquistas e, acima de tudo, a tomada de consciência de que é urgente que homens e mulheres sejam tratados de igual forma, sem superioridades e preconceitos. Recebemos, para dar conta destas perspectivas, na carreira política, a vereadora da Câmara Municipal de Penafiel, Daniela Oliveira, na área empresarial, Cidália Ferreira, na área do direito, Ana Mateus e João Pedro Begonha, secretário-geral. É que, para além da advogada, também é formadora, portanto, estes aplausos são para a formadora. Então, João Pedro Begonha, secretário-geral da AEP, para falar na liderança de uma equipa maioritariamente composta por mulheres. E é a ele que peço as primeiras palavras de boas-vindas. Já está ligado. Muito bem. Então vá, bom dia a todos. Bom dia. Antes de mais, agradecer muito às nossas convidadas por terem aceito estarem presentes aqui na AEP. Hoje é um dia especial, celebramos o Dia Mundial da Mulher e, portanto, como eu não consigo dar flores a todas as senhoras, porque é impossível, eu pedia a todos uma salva de palmas às nossas mulheres. E aos homens também. Estas coisas vou aprendendo um bocadinho aqui com a Iva, que às vezes vai-me orientando para a igualdade de género, e falamos muito sobre isso, e, portanto, também é importante que os homens também sejam tidos em conta nestes dias. De resto, queria apenas agradecer a vossa presença. É um dia que nós vamos marcar com esta sessão e também vamos marcar com uma exposição que depois teremos a oportunidade de visitar lá fora. Gostamos especialmente de ter aqui no nosso painel mulheres que são conhecidas aqui em Penafiel em diferentes vertentes profissionais, portanto cada uma dará a sua versão daquilo que pensa sobre o tema e serão desafiadas pela Iva a responder digamos, a algumas perguntas que depois também poderão responder a perguntas da audiência, que sei que prepararam algumas e difíceis, segundo percebi. E portanto, se eu não quero alongar mais, queria apenas esperar que desfrutem desta sessão e que, pronto, enfim, tentem apreender alguns ensinamentos que também vos vão ser passados. Obrigado. A luta pelos direitos e igualdade de género já vai longa, mas as diferenças entre homens e mulheres mantêm-se na sociedade. A desigualdade de género está presente em várias áreas, sendo dos salários uma das mais discutidas, e em Portugal o fosso salarial entre homens e mulheres aumentou de 10,9% em 2019 para 11,4% em 2020. Um valor que ainda assim fica abaixo da média da União Europeia, segundo dados divulgados esta segunda-feira, ontem, 7 de março, pelo Eurostat. Por outro lado, e em Portugal, só em 2006, por proposta de lei, foi implementada a exigência de 1/3 de mulheres nas listas dos partidos políticos. Até lá, a presença feminina era diminuta e ainda hoje, apesar das imposições da lei, continua a haver uma maior percentagem de homens a liderar nos cargos políticos. Cargos políticos e encargos superiores nas empresas. Continuam a ser várias as diferenças que se encontram na sociedade, mesmo quando as mulheres apresentam as mesmas características de formação e profissionalismo que os homens.
segundo o estudo para a desigualdade de género, apresentado esta segunda-feira, como dizia há pouco, há uma diferença de 25% entre homens e mulheres em cargos superiores nos conselhos de administração. Ou seja, quanto maior a formação, quanto maior a capacitação das mulheres, há uma maior diferença a disputar com os homens, o que para nós todos, sociedade, é muito difícil de entender. Posto isto, e para começar esta conversa, passo para a advogada Ana Mateus, a vossa formadora, que também já vos alertou para algumas questões de direito laboral, para perguntar, começo por perguntar como é que estas desigualdades começam a ser combatidas através da lei e o que é que ainda é preciso fazer para que possamos ter esta igualdade ou aproximarmos homens e mulheres. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Em relação à questão do direito laboral, eu quando dou formação de direito do trabalho ou quando tenho casos de direito do trabalho, o que eu digo é um bocado alusivo a histórias de encantar. Porque o que eu digo não acontece na realidade. Eu digo, vocês têm esta proteção, vocês têm este direito, vocês podem isto, o empregador não pode aquilo, mas não acontece. Portanto, eu parece que estou a contar uma história. Pronto. E porquê é que, se a lei o exige, se a lei o impõe, porquê é que ainda não há essa concretização? A necessidade das pessoas de trabalho para alimentar a família, para alimentar os filhos, o sentido, digamos, de sobrevivência, obriga-nos, de certa forma, a aceitar ou a participar no nosso próprio abuso para que consigamos pagar água, luz, gás, comida. Agora, mas o abuso laboral inicia-se logo na entrevista. E há perguntas dirigidas a mulheres em entrevistas que não se fazem a homens. Por exemplo, está a pensar em engravidar? Isto é inconstitucional, é que nem é ilegal. A própria Constituição não permite introdução da vida privada e familiar em entrevistas de emprego. Essa é a justificação relativa à produtividade, ou seja, é esta a diferença que se justifica, ou que dão claro, como justificação? Claro, porque assim, a mãe vai faltar ao trabalho, vai ter licença de maternidade, o filho está doente, vai faltar por assistência a menor, e até mesmo a escola, quando o filho está doente, por norma é a mãe que chama primeiro, não é o pai. E essa questão da produtividade, essa questão da ausência, uma coisa está ligada à outra, ou seja, o tempo em que a mulher está no trabalho não pode ser mais produtiva se houver essa flexibilização e que quando não está, não pode, mas quando está, produz se calhar mais porque tem essa consciência e essa flexibilização no patrão. Claro que sim, só que a sociedade não acredita que a mulher seja capaz porque também o problema também da mulher tentar ser boa profissional ou ser boa profissional e produzir muito significa também que está a falhar imenso a nível familiar e que não é uma boa mãe. E a mulher está sempre nesta dualidade de ou sou mulher carreira e entro em altos cargos ou sou boa mãe. Obrigada a escolher. Neste momento ainda, numa sociedade do século XXI, ainda temos que dizer que ou uma coisa ou outra? Sim, ainda tem que dizer uma coisa ou outra. E não há nada que a lei possa ajudar as mulheres? Existe. E a lei, lá está, existe. Existe a flexibilização de horários, a redução de horário, a hora de amamentação, que muitas vezes não é cumprida. A licença, muitas não são cumpridas na totalidade, com medo da substituição no posto de trabalho. E exigir essa lei, ou seja, da parte da mulher que se depara com isso, é preciso educar as mulheres para que não tenham medo? Exatamente. Isto é uma questão de medo, de receio e, acima de tudo, por exemplo, isto acontece muito, por exemplo, na parte têxtil, na parte das confecções. Há
há situações de, por exemplo, abusos e negligências por parte do patrão que já se tornam, entre aspas, regulamento da empresa, percebe? Portanto, mesmo que uma se queira queixar, as outras não deixam, tapam a voz. Não, porque senão somos cortadas, senão não vamos ter dinheiro. O problema mesmo é o medo. Numa plateia jovem adulta, enquanto advogada, enquanto conhecedora das leis, o que é que se diz a estes jovens para quando forem deparados com estas situações? Desculpem a expressão, bater o pé. Dizer, não posso, não é assim, não, eu tenho direitos, há uma lei que me protege. Procurem um advogado, procurem o ACT funciona. O direito laboral em Portugal funciona, há uns anos não, mas de alguns anos para cá está a funcionar, trabalha bem, não tem muitos atrasos em relação aos prazos da justiça, que são por norma muito longos, estes são só longos, não são muito longos, e as indenizações por parte das empresas existem e a segurança dos trabalhadores existe e está regulamentada. Agora também uma sociedade e uma camada jovem pouco instruída dos seus direitos e deveres a nível laboral trará, sem dúvida, trabalhadores que não são conhecedores dos seus direitos, mais sujeitos, digamos, a abusos. Nesta plateia temos jovens homens. O que é que se diz a estes jovens homens para que essa diferença comece também por eles? A aceitação de que somos todos iguais. Na lei, isso, como disse, já está mais do que escrita, mas é nesta formação, é nas escolas que tem que se falar também para os homens, neste Dia Internacional da Mulher, falar para os homens, para eles perceberem a igualdade? Sim, é importante. Eu vou ser sincera, eu não gosto da palavra igualdade. Não gosto. Somos diferentes. Eu sou a favor da equidade. Eu acho que nós temos de pôr as pessoas em posições, quer às vezes superior ou inferior, para que haja mesmo essa equidade. Eu não quero ser igual a um homem, nem ter características de homem, nem que me comparem a um homem. Eu quero que dentro do homem e da mulher se respeitem características, se respeitem direitos e, acima de tudo, deveres. Porque o feminismo não luta contra o homem. É mesmo igualdade. Só que a palavra igualdade a mim baralha-me um bocado, porque eu acho que nós somos todos diferentes. Eu acho que é a equidade. Igualar oportunidades, igualar direitos, deveres também, igualar isso. Igualdade assim nesse sentido não, porque há questões mesmo, há questões físicas, há questões biológicas, há questões de pensamento que, se formos olhar para a igualdade, não vão ser respeitadas. Porque um homem pensa e está de forma diferente de uma mulher e não há problema nenhum nisso. É isso que deve ser respeitado. Muito obrigada. Ana Mateus, aqui a falar das leis, que é um mote para passar à doutora Daniela Oliveira. Eu vou tirar os doutores, se me permitem. Daniela Oliveira, vereadora da Câmara Municipal de Penafiel, também com o pelouro da igualdade. E aqui, falando em leis, eu falei na minha introdução, com a lei da paridade. A lei da paridade foi o motivo ou a oportunidade de aparecer na cena política? Olá, bom dia a todos e a todas. Antes de mais dizer-vos que é um gosto imenso estar aqui, agradeço o convite. Relativamente a essa questão, eu gostaria apenas de dizer que não é a lei da paridade que vai resolver essa situação. Não é de todo. É óbvio que, felizmente, Portugal é dos 28 países da União Europeia que procurou encontrar um reforço positivo para a inclusão da mulher
na vida política. Isto da vida política tem muito que se diga para uma mulher, na minha opinião, daquilo que eu fui vivendo ao longo do tempo. Primeiro porque era por regime de voluntariado em termos partidários, da cedência de lugares nas mulheres do partido. Em 2009 lançamos a Lei da Paridade, que veio permitir que 1/3 das mulheres pudessem integrar as listas aos diferentes órgãos. Portugal, inicialmente, antes de 2009, da aplicação da lei, efetivamente estava, provavelmente 23% das mulheres estariam em lugares, portanto, de poder e governamentais, e hoje estamos nos 39%. Hoje, isto é, face às legislativas de 2019, que 2022 ainda estamos a aguardar, porque se mantiver, até descemos de percentagem. Mas não é fácil para uma mulher viver na vida política, porque, como disse a Anne bem, nós, mulheres, não temos uma dupla jornada de trabalho, como dizem por aí. Não temos mais que uma dupla jornada de trabalho, porque, eu falo por mim, é o trabalho na vida política que tem que se lhe diga, porque ser político não é que seja o gosto da política, é o gosto de poder fazer, de poder ajudar. Como no outro dia eu vi uma pessoa muito importante aqui na nossa comunidade, que por acaso hoje está aqui presente, que me ficou aqui, que ele disse que o pai dele lhe dizia assim: nós temos duas mãos, uma é para trabalhar e a outra é para dar. E é assim que eu estou na política. Mas para eu estar na política, nós, mulheres, temos que estar constantemente a provar, porque somos alvo de escrutínio público, a provar da nossa competência para lá estar. Era essa a questão que eu ia fazer, que é, as mulheres na política são mais escrutinadas. Há muito mais foco para ver se falha? Sim, sem dúvida. Tem que estar sempre a justificar o seu lugar, porque é que ela está ali, a mostrar a sua competência e a sua capacidade, se realmente está feita para isso, mas na verdade são poucas as mulheres que têm o poder da decisão universal, não é? Ok, antes da Lei da Paridade tivemos aí grandes ministras, a Margaret Thatcher, por exemplo, mas na verdade isso passa também pela mudança da visibilidade, como disse há pouco, que os homens têm que ver perante a mulher, porque ainda existe, e quando não houver esta mudança do princípio de que a igualdade, concordo perfeitamente, estou em partilha, que a igualdade é a igualdade de oportunidades, independentemente do sexo. Isso sim, isso é que tem que estar bem instruído na nossa comunidade. Enquanto isso não ficar bem explanado e no nosso dia-a-dia continuarmos a dizer que a mulher, que já não é, felizmente, no tempo do salazarismo, não é? Que era cozinha, trabalho e cuidar dos filhos. O trabalho era cuidar dos filhos. Mas agora, enquanto não perceberem que a mulher é independente, ela consegue fazer a vida sozinha. Antigamente não. Ela era dependente do homem, porque era ele que trabalhava, era ele que levava o rendimento para casa. Só que hoje em dia, para além de nós sermos independentes, como eu disse, e volto ao início da conversa, temos a dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho, que é o trabalho, a família, ser mulher, ser mãe, ser esposa, ser tudo e mais alguma coisa. Nos tempos de hoje ainda há tarefas que naturalmente e que está intrínseco também na sociedade, vão para a mulher. Os filhos, como dizia Mateus, na escola a primeira pessoa a quem se liga é a mãe, não é ao pai. Tudo isto que é quase que, não é quase, é instintivo de fazer logo com a mãe, para quem está na política e ter que se desdobrar com isto tudo, como é que se gera, como é que se diz ao filho que está a crescer que também tem que fazer as coisas? Pois, como é que se diz? O pai é que é o exemplo, não é? Tem que mostrar em casa o que é que pode ajudar. Eu, agora, uma partilha pessoal, o meu marido também vive no mundo da política. É tesoureiro de uma junta de freguesia. E, aliás, para vos ser sincera, eu sempre gostei de reivindicar, mas nós podemos reivindicar e fazer muito sem estarmos na política. Atenção, podemos dar de nós sem estar na política. Mas eu fui arrastada pelo meu atual marido. Na altura éramos namorados e ele, um dia, isto para nos rirmos um pouco, fazíamos um ano de namoro.
e tínhamos combinado para irmos jantar fora. Na véspera, ele liga-me e diz-me assim: olha, já não vou jantar contigo, não vamos comemorar um ano de namoro. Eu, não, porquê? Ele, olha, vinha o Cavaco Silva para um jantar e eu tenho que ir, eu sou da JSD, tenho que ir. E ele trocou-me para receber o Cavaco Silva. E eu pensei, não. No dia a seguir ele liga-me e eu não atendi o telefone. À segunda também não atendi. E à terceira lá atendi o telefone porque era à quarta-feira que nós íamos jogar Euromilhões. Foi na altura que havia a moda dos Euromilhões. E ele liga-me e eu atendo. E ele, vamos jogar Euromilhões hoje? Falar no assunto, já não é. E eu disse, sim, vamos. Mas quando cá chegares à minha casa, vais trazer a ficha de militante da JSD. Porque por onde tu fores, eu também vou. E foi assim que eu entrei para o partido, para a JSD, da qual eu sou militante. Foi igualar os motivos para sair de casa. Como disse a Ana, temos que ficar a pé. É ou não é? Muito bem. Para fechar, tenho o valor da igualdade. Que trabalho é feito no Conselho de Penafiel para sensibilizar, essencialmente, e temos esta plateia mais jovem, os jovens para estas questões? É verdade, isto por agora, como disse a Ana, eu concordo plenamente de acordo. A igualdade está na moda, não é? Está na moda de criar a igualdade, porque ela é vista, não como deveria ser vista na sua verdadeira essência. E então, todos os municípios estão agora quase que obrigados a criar o seu plano municipal de igualdade. E o município de Penafiel não está atrás, nem está de fora, está incluído, está a preparar o seu plano, mas neste momento está a desenvolver um diagnóstico para tentarmos perceber como é que a nossa sociedade está perante a igualdade, perante o direito às mesmas oportunidades. E então estamos a fazer essa recolha, não só em sede de município, como uma empresa que recebe os seus funcionários, mas também na recolha de informação por parte das entidades externas para tentarmos aferir de que forma é que eles possibilitam a igualdade. Porque isso tem que ser primeiro diagnosticado para depois tentarmos incutir junto das nossas entidades para não fazerem nas entrevistas que fazem, que nós sabemos que fazem, porque é logo, a primeira pergunta é, tem disponibilidade? Ora bem, é mulher, é nova, está na idade fértil, é melhor não contar muito, porque de certeza vai parecer ir grávida um dia e eu vou ter menos um lugar aqui para trabalhar. E temos que tentar, portanto, começar por aí, começar pelas entidades que nos representam, começar pelas entidades que empregam, começar pelas escolas. É um longo caminho, muito longo, porque não começou de agora, já começou por quem criou, quem disputou a criação do Dia Internacional da Mulher. Foi preciso criar um Dia Internacional da Mulher para perceberem que realmente ela é importante. Até este dia, nós tivemos que o conquistar, mulheres, já viram bem? Até o Dia Internacional teve que ser conquistado, portanto, tudo o que nós fomos conquistando para obter a igualdade, obter a independência, foi tudo conquistado. Mas também não vamos à igualdade literal. Por exemplo, a guerra na Ucrânia, quem é que fica? Não estamos a falar então dos direitos das comunidades sobre a igualdade, são eles que ficam. Mas também, eles também dizem isso, pois é, agora há guerra, quem fica é os homens. Pois é, mas as mulheres, porquê que não são elas que ficam? Porque elas têm outras funções, outros papéis na comunidade da qual a comunidade precisa dela, desde logo os seus filhos. E também há algumas que estão na frente de batalha, porque elas são mais do que exemplo para todas nós. Muito obrigada, Daniela, pela partilha. Que está a ser feito nesse sentido de chegarmos a esta equidade, que assim que lhe queremos chamar, e que se calhar é melhor do que falarmos na tal igualdade. Mas falávamos aqui na gestão profissional, falávamos na gestão empresarial. A Daniela falava que é preciso ir junto dos empresários e sensibilizá-los, ou pelo menos nem se devia ser sensibilizar, mas fazê-los perceber que há questões que não devem ser feitas e que as mulheres não são menos porque têm outros papéis na sociedade. E Cidália Ferreira é empresária há mais de 20 anos, num mundo muito competitivo, num mundo de homens, e que tem este papel de
mulher, deste duplo, triplo papel que também acumula, mas que tem uma característica que é em 70 funcionários, maioritariamente todos são mulheres. Porquê? Bem-vinda. Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Efetivamente, tem 70 funcionários, 80% são mulheres. Eu concordo com tudo o que os anteriores senhoras disseram, só não concordo numa coisa. Acho que não precisamos dizer patrão, também pode ser patroa. E acho que nós todas temos que lutar para, se calhar, ser patroas e criar esse flagelo. Porque eu sempre lutei, porque se calhar tive uma vida em casa que a minha mãe efetivamente estava naquele padrão que toda a gente conhece, doméstica, tratar dos filhos, não ter acesso ao dinheiro, e a mim foi uma coisa que me transtornava e que me fez lutar para ser patroa e para gerir mulheres. E gosto especialmente de gerir mulheres. Claro que o facto das mulheres engravidar, para nós gerir mulheres como patroa, também é complicado, porque cheguei a ter 7 grávidas ao mesmo tempo. Esperemos que não se sente na mesma loja. Não, na mesma loja não, mas da empresa, e foi. Mas acho que é uma questão também das mulheres se unirem e também de perceberem que mesmo na empresa, já que somos todas mulheres, todos nunca... Normalmente quando uma chega à minha beira e me diz que está grávida, eu dou-lhe um abraço e digo-lhe que é uma bênção. Para mim, uma criança é uma bênção. E é um estado de graça. Não fico triste, fico muito feliz que elas fiquem todas grávidas e que tenham filhos, porque para mim é pior quando elas não os conseguem ter. Porque acho que a nossa natureza humana foi feita para sermos mães. Eu também sou mãe, tenho 2 filhos. Possivelmente muitas vezes privei os meus filhos da minha companhia. Utilizei o meu marido mais para ir ao colégio, quando eu não podia ir, porque acho que tem que ser uma tarefa partilhada. E, efetivamente, ele esteve presente e bem presente, e eu tinha outros a fazer, tínhamos que dividir as tarefas. Em relação às mulheres, normalmente tenho a felicidade, também como me dou a elas em termos humanos, tenho a facilidade de utilizarmos o bom senso. Todas somos mães. Opa, eu sei que elas vão me fazer falta, mas temos que chegar ali a um acordo. Sem ACT e sem essas coisas todas. Ou seja, chegamos sempre a um acordo que seja benéfico para ambas as partes. E isso não é que é o necessário, que é não precisarmos da lei para que tudo corra da melhor forma, que haja uma interajuda, haja essa flexibilidade. E que tudo se funcione da mesma maneira, claro. Tem que haver uma flexibilidade de parte a parte, tem que haver uma confiança, tem que haver uma dedicação, como olhar tanto homens como mulheres como um ser humano, independentemente do género. Porque assim, todos são diferentes, porque as mulheres não têm as mesmas características que os homens no trabalho, as mulheres são melhores, porque são um bocadinho mais matreiras, são melhores em determinadas circunstâncias, conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo que os homens efetivamente não conseguem. Temos que aproveitar, para mim acho que temos que aproveitar o melhor dos 2 mundos. Também gosto de trabalhar com homens, as mulheres também têm um problema que são mais conflituosas que os homens. Arranjam mais quesílias, são mais, gostam mais de falar, arranjam às vezes mais problemas que os homens são mais focados. Mas em relação às mulheres também têm as suas características que para mim também são vantajosas. Se nós conseguirmos conciliar sem guerras, porque assim, eu sei que os advogados gostam porque eles vivem disso, ok? Eu entendo.
Mas é assim, eu pessoalmente não gosto de guerras, gosto de falar com as pessoas, entendo com elas, era um problema numa loja, eu vou lá, falo com a pessoa, chegamos a um consenso e resolvemos a situação. Todos são benéficos, uns com umas características, outros com outros, mas não tenho problemas nenhum de trabalhar com mulheres, adoro trabalhar com mulheres. Agora, nós é que temos que fazer a diferença, cada uma de nós. O problema nunca está no outro, o problema está em nós. Nós temos que analisar o nosso interior, ver o que é que queremos, formar-nos, arranjar as maiores, em termos de formação, o que conseguirem, mais alto nível, e aí fazer-se valer. Porque não é estar sempre a dizer que o homem é culpado, o vizinho é culpado, o polícia é culpado, não. Nós é que sabemos, nós é que somos os culpados. Nós é que fazemos a diferença, não é o outro. Cidália, já percebemos que trabalhar com mulheres para si não é problema algum, pelo contrário, vê todas as características, como também nos homens, para o que é necessário. Há aqui aquela questão que falava a Daniela também, que é a gestão familiar, e já focou aí o marido, que também está na empresa, portanto são sócios na vida e sócios no negócio. Como é que foi essa gestão? Os filhos perceberam que havia essa equidade, essa igualdade de pai e mãe? Se calhar até uma supremacia minha, sempre. Pronto, é uma questão de nos saber impor e criar as regras. Às vezes nem é fácil, não é, Daniela? Às vezes tem que se pôr ali um bocadinho os limites, limitar terreno e depois viver com isso. Exato, a mudança tem em nós. Também parte em casa, não é? Em casa, se eu não disser ao meu marido ou ao meu filho dizer assim, estou a fazer o jantar, por norma sou eu, o meu marido às vezes faz, ele é bom a fazer bacalhau. Quando há bacalhau é ele. Mas eu chego a casa, vou fazer o jantar e faço jantar, eu ponho a mesa, faço tudo, bem, trato da roupa. Então, no outro dia, eu disse, não pode ser assim, daqui a pouco estou a fazer tudo cá em casa. Então ele disse assim, meninos, estou a fazer o jantar, vamos jantar, mas não pus a mesa. Eles chegaram lá, e a mesa? E eu, está à espera que vocês ponham. Portanto, nunca mais pus a mesa. Nunca mais limpei a cozinha, que eu disse, um cozinha, o outro limpa. Não é cá, um cozinha, o outro come. Não pode ser. Só para fecharmos aqui com a doutora, com a Cidália, tem uma menina e tem um menino, têm filhos já crescidos, educou-os nesse sentido. É preciso fazer ver um e o outro que, tal como a mãe, é preciso impor-se cada um deles? Sim, claro que nós temos que formar os nossos filhos pelo exemplo. Porque assim, não podemos dizer a uma criança não faças isso e passar 2 horas estar a fazer exatamente o que dissemos para não fazer, porque ela vai fazer. Nós somos o espelho deles. E se vocês querem impor-se em termos que as vossas filhas não se deixem sujeitar a determinadas situações, elas também não podem ver a mãe a sujeitar-se dentro de casa. Porque a partir daí não têm legitimidade. Eu só gostava de fazer aqui um apontamento em relação à violência doméstica. Porque é um flagelo ainda hoje, tanto é para homens como para mulheres. Também há homens que sofrem de violência doméstica. É exatamente, funciona para os dois lados. Eu acho que efetivamente é um flagelo e fico chocada quando me apercebo que em camadas muito jovens isso acontece. Ou seja, as pessoas têm que... Nós é que temos que impor as regras. Ou seja, não se sujeitem a esse tipo de situações. Porque se sujeitarem à primeira, vai haver muitas. E na primeira, têm que logo cortar. Custa muito. Às vezes o coração funciona mais que a cabeça, mas há determinados limites que não se devem deixar ultrapassar. Nem ultrapassar, nem normalizar, porque por vezes está intrínseco e normaliza-se essa questão e algumas atitudes parecem normais, mas não são normais.
Nesta mesa redonda, sem mesa, no cubinho aqui, era suposto estarem aqui 4 mulheres, eu estou só na moderação, 4 mulheres, e na proposta eu achei que devia ter um homem, porque é equidade. A equidade aqui na lei da paridade é 2 mais 1, aqui são 3 mais 1. Mas dizer com isto que a minha proposta era que muitos da plateia também são homens e é preciso que todos falem uma só voz, porque não se pode falar de equidade ou de igualdade quando só um está a falar de uma maneira e o outro está a pensar exatamente o contrário. E, portanto, estamos na Associação Empresarial Penafiel, onde a equipa é maioritariamente de mulheres, composta por mulheres. Mas o líder é um homem. O líder da equipa é o João Pedro Begonha, é o secretário-geral, e eu desafiei para estar nesta conversa, justamente por isso, para falar e para dar esta perspectiva. O tema são as perspectiva de como é que é trabalhar com tantas mulheres e gerir tudo aquilo que nós já falamos até agora, que é esta dualidade de vida familiar e vida profissional. Ora, muito bom. Ora bem, mais uma vez obrigado. Lidar com mulheres na minha vida é uma coisa perfeitamente normal. Eu vou passar a explicar porquê. Em minha casa tenho 2 filhas, uma mulher, tenho uma irmã. Se for a ver os meus primos direitos, tenho 2 primas direitas só, portanto. Enfim, toda a minha vida, do ponto de vista familiar mais direto, cresci com mulheres, sempre estive com mulheres na minha vida, portanto, os meus amigos ao rapaz eram só os amigos de fora, portanto, tive naturalmente que crescer num mundo de mulheres e filo com o maior gosto e continuo a fazê-lo com muito orgulho também nas minhas filhas. Do ponto de vista profissional, desde que passei de ser liderado para poder liderar equipas, não é? Na evolução da minha vida profissional, desde que liderei equipas, liderei sempre equipas maioritariamente constituídas por mulheres. Portanto, é uma situação normal da minha vida, exatamente, é uma vacina, não é? É uma sina, e uma vacina. Sim. Mas faço com muito gosto, quer dizer, de facto, como estava ali a dizer a Cidália, os homens e as mulheres são muito diferentes, têm características muito diferentes, mas do ponto de vista da liderança, eu vejo as pessoas como seres humanos, quer dizer, cada um tem as suas características, há características mais, se calhar, intrínsecas em mulheres que eu vejo em homens, há características mais de homens que vejo em mulheres, portanto, aquilo que eu quero, naturalmente, como líder, é atingir os objetivos da instituição que giro, não é? Todos os dias, e, portanto, tento tirar o melhor de cada pessoa para conseguir atingir os meus objetivos. E, portanto, as mulheres têm... eu olho para as pessoas como pessoas, portanto, procuro sempre fazer isso na minha vida profissional e tento fazer com que as coisas corram bem nesse sentido. Do ponto de vista do meu cargo, sim, sou um homem. Dou-vos, por exemplo, como exemplo, que a instituição de onde vim, que foi precisamente a Associação Empresarial Passos de Ferreira, neste momento tem uma mulher no cargo que eu deixei. Portanto, eu quero com isto dizer que, naturalmente, que há países que têm mais dificuldades em aceitar, digamos, a equidade, há países que estão mais atrasados do que nós na evolução da igualdade entre homens e mulheres, mas eu acho que Portugal tem feito um caminho positivo. Aliás, se virmos aqui este gráfico que eu pedi para colocar, refere-se ao estudo que a Iva tinha referido, não é? Da desigualdade salarial, e nos países, essencialmente da União Europeia, o Luxemburgo, como podem ver, é o país que está mais acima, tem menos desigualdade salarial entre homens e mulheres. A média da União Europeia está ali destacada e Portugal está acima. Portanto, nós estamos, pronto, enfim, são pontos percentuais relativamente reduzidos, mas em termos de comparação com outros países, não estamos assim tão mal quanto isso. Pronto, estou aqui a fazer aqui um bocadinho o ponto de ordem ao contrário daquilo que foi dito, mas acho também importante também não vermos a perspectiva catastrofista, mas vermos as coisas por um ponto de vista construtivo. Pronto. E crescimento, nestas conquistas de crescimento. Crescimento, naturalmente para trás.
Portugal estaria também com uma maior percentagem. Estamos nesse caminho. Estou a dizer que isto é um caminho que foi percorrido e que está a ser percorrido e, naturalmente, não deve parar de ser percorrido. Quer dizer, há muitas conquistas que podemos fazer. Por exemplo, no meu dia-a-dia, tenho perfeita consciência daquilo que também foi aqui dito, de que quando as pessoas me pedem, por exemplo, para faltar, ou não posso ir de manhã, não posso ir de tarde, naturalmente, como a minha equipa é grande parte constituída por mulheres, as justificações são precisamente aquelas que tinham aqui dito. Olha, tenho que ir à reunião dos meus filhos na escola, tenho que acompanhar, digamos, os meus filhos portanto, no médico, seja o que for. Portanto, é uma realidade que hoje que existe, que eu vejo à minha frente e que, por consciência, naturalmente, da minha consciência e também, há que dizer, da direção da AEP, nós, naturalmente, temos que facilitar para que as pessoas possam também dar apoio às suas famílias, para que possam ter também, naturalmente, equilíbrio do ponto de vista emocional e, naturalmente, depois não vou estar a imiscuir, olha, da próxima vez pede ao teu marido para ires levar o teu filho ao médico, não vou estar a meter nessa guerra, mas acho que as mulheres, naturalmente, com o tempo, conseguirão, naturalmente, também equilibrar um bocadinho as coisas em casa. E, pessoalmente, é isso que eu também tento fazer, porque a minha mulher também tem uma vida profissional muito ativa, também tem responsabilidades de coordenação numa empresa, numa multinacional, viaja muito, e, portanto, também, quando viaja, tem que ser eu a arcar com as coisas em casa, não é? Isto é mesmo assim. Portanto, eu ia, se me permites, nesse lado pessoal, enquanto homem, que é... pelo facto também de teres essa experiência de que, por vezes, deixes ser tu a ficar em casa, se isso fosse mais igual entre os homens, se calhar esta diferença diminuía ainda mais, porque tinham essa consciência de que, se calhar, a escola já não ligava só para a mãe e passava a ligar para o pai. Pois, isso faz parte, essa é uma situação muito complicada de se conseguir ultrapassar no curto prazo, não é? São gerações e gerações, é muita educação, vai muita educação do facto também das mulheres tentarem equilibrar em relação aos homens naquilo que tinha falado há um bocadinho, bater o pé, um bocadinho bater o pé também é necessário, mas acima de tudo é necessário que toda a sociedade se consciencialize que tem que existir igualdade e equidade entre mulheres e homens. Os homens têm que ter consciência que ainda existe um desequilíbrio a favor dos homens nessa equidade, não é? Como é que se combate esse ponto? Porque os homens, a uma só voz, está tudo certo. Mas como é que nós dizemos aos homens, ou como é que os alertamos para essa desigualdade? Porque, provavelmente, para um homem é tudo normal, comum, é o que é. Pois, exatamente. Foi um bocadinho que eu disse há um bocadinho. Quer dizer, isto é uma questão de alertar a sociedade, fazer este tipo de sessões onde temos aqui muitos ilustres homens a ouvir aquilo que nós estamos a dizer, não é? Que vão no futuro casar-se, vão ter filhos, vão ter depois também ter noção deste equilíbrio familiar. Normalmente, isto também temos que ver também do ponto de vista do outro lado. Nós temos sociedades que... onde sociedades, por exemplo, a Presidente do Banco Central Europeu, hoje em dia é uma mulher. Como é que ela é Presidente do Banco Central Europeu? Naturalmente, não é? Assim como os homens, quando têm grandes cargos, têm grandes mulheres atrás deles, eu também conheço casos que grandes mulheres também têm enormes homens atrás delas, porque isto não é um milagre, não é? Quer dizer, as pessoas que são casadas e têm filhos, as coisas têm que ser feitas e têm que ser orientadas em casa. E, portanto, têm que existir grandes homens e têm que existir grandes mulheres por trás de homens que têm, se calhar, às vezes, a felicidade de ter, às vezes, destaque na vida profissional. Mas isto, só para terminar, não quero estar aqui a monopolizar muito mais o discurso, eu quero apenas dizer que, naturalmente, que faço jus e sei que há muitas mulheres que não atingiram, portanto, cargos de elevadíssimo destaque, precisamente por causa disto, por causa de estarem muitas vezes alocadas a tarefas diárias, digamos, a não poderem disparar na vida profissional, porque têm essa vida muito apertada do ponto de vista familiar, e tenho consciência perfeita disso. Acho que as mulheres, em muitas circunstâncias também, daquilo que tenho conhecido, têm características intrínsecas de liderança muitas vezes mais fortes do que os homens. Há mulheres que são líderes. Porquê? Porque as mulheres são existentes, conseguem fazer 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. É verdade, às vezes estou dedicado a uma coisa, 2 ou 3 coisas que de facto começam a fazer alguma confusão, tenho que admitir isso. E, portanto, com isto quero dizer que
que há as mulheres que estão aqui presentes na sala, não é? Que sei que há muitas mulheres que se deixam ficar pelo caminho porque estão habituadas a que a vida assim seja, porque se deixam levar pela tradição, mas pá, não olhem a isso. Quer dizer, vocês têm que olhar para vocês como iguais aos homens, têm direito a ter uma vida profissional tão boa ou melhor do que os homens. Isso vai da circunstância da vida de cada uma de vocês, vai do vosso grau de capacidade de liderar, do nível de inteligência de cada um às vezes tem mais capacidade para ser líder do que outros, mas não se deixem ficar pelo facto de serem mulheres. Ser mulher é uma benção, naturalmente, como ser homem, mas tenham garra no vosso futuro, agarrem as vossas oportunidades a nível profissional. E pronto, e quando é preciso bater o pé, batam o pé, porque estão naturalmente a defender os vossos interesses e a tornar este mundo mais igual. Muito obrigada a todos para esta primeira parte em que falamos aqui entre nós, mas esta plateia está cá também para fazer questões. Sei que há algumas questões destas turmas que estão cá e que podem fazê-las. Naturalmente. Lá em cima. Posso passar só o microfone? Olá, bom dia. Bom dia a todos. Eu sou a Sofia. Estou a representar a minha turma de animadora sociocultural e prontos, queria expor uma questão à mesa que é a seguinte, não consegui decorá-la toda, mas pronto, vou lê-la. O facto da mulher em ofertas de emprego ser questionada sobre os seus objetivos pessoais e familiares tem subjacente um caráter pré-eliminatório por parte da entidade empregadora? A quem quer que responda? Quer alguém em particular? Não. A doutora Ana, por favor, que eu acho que ela está mais dentro da questão moral, não é? Sim. Obrigada. Então, quem contrata está aqui ao meu lado. Assim, é preliminatório, mas isto tem tudo a ver, muitas vezes até com a idade da mulher. E agora vou cair no argumento falacioso, porque também a própria idade da mulher influencia na procura de emprego, independentemente do cargo, também é a altura, o corpo e alguns padrões também se revelam na seleção de emprego. Acho que a questão é um fator eliminatório, mas também vai depender muito do conceito da empresa e da forma de contratar da empresa. Ou seja, há empresas que procuram características específicas, quer em relação ao homem, quer em relação a uma mulher ou em relação a uma pessoa, e precisa de aquele perfil profissional. Pronto. O que muitas vezes acontece é que as mulheres têm todo o perfil profissional, mas a questão familiar, a questão de faltar por apoio aos filhos, por querer ter filhos e por querer ter mais que um filho, é limitador. Porque isso tem custos associados à empresa, porque isso tem quebras de produção na empresa, mas como ainda disse há pouco a minha colega do painel, é uma questão de acordo, é uma questão de flexibilização e simplesmente o cumprimento da lei, que estabelece os mínimos que todas as entidades patronais deviam ter e que não têm. E era muito bom que houvessem mais patroas cidálias e menos patrões e patroas que eu lido todos os dias. Obrigada. As mulheres ao poder, é esse o lema de hoje. Mais alguma questão?
seja... A equidade é que é um homem que traz o microfone às senhoras. Olá, bom dia. Eu sou a Joana, estou a representar a turma TAS 4 em Auxiliar de Saúde e tenho uma questão, que é porque é que na maioria das casas de banho o fraldário é apenas incorporado no balneário feminino? É uma pergunta muito interessante, mas hoje em dia, nomeadamente nos shoppings, o fraldário já está independente das casas de banho de masculino e feminino. Se calhar já alguém pensou nessa situação e é uma questão de mudar mentalidades e penso que isto vai evoluir e também não acho estranho se o homem quiser mudar a fralda ao bebê na casa de banho das mulheres. Normalmente as casas de banho são fechadas, também não será por aí, mas de facto nota-se que em determinados sítios, aeroportos, o fraldário está fora das casas de banho normais. Não sei se ainda há mais alguma questão. Tem aqui também à frente. Olá, sou Inês e desde já queria desejar feliz Dia da Mulher para todas as mulheres que estão aqui. A turma é mesmo que a minha colega acabou de dizer e a minha pergunta era que atualmente verifica-se que a diferença salarial entre homens e mulheres que desempenham as mesmas funções é em média cerca de 17% mais baixa. Estará essa discrepância ao nível dos contactos de trabalho relacionada com questões ligadas à maternidade e acompanhamento dos filhos? O que poderá ser feito no sentido de alterar esta realidade? Bem, a mim cabe-me sempre a fada. Bem, eu devo dizer-vos que essa diferença salarial não faz sentido absolutamente nenhum. Estamos a falar de pessoas que têm funções, desempenham funções iguais, independentemente de serem homens ou mulheres. Essa diferença salarial é o caminho que nós temos que percorrer no futuro para anular. Quer dizer, não faz sentido nenhum mantermos essas diferenças salariais. Eu acho que as diferenças salariais devem advir naturalmente das funções que as pessoas têm, da tecnicidade das ditas funções e também, às vezes, têm que advir da competência com que as pessoas executam as suas funções e do mérito que têm no trabalho que desempenham. Esses são os fatores que devem, esses e outros, mas esses são os principais que devem determinar o porquê de algumas pessoas, não estou aqui a dizer mulheres ou homens, deverem ganhar mais uns do que outros. Quanto a essa questão, lamento, de facto, profundamente que assim isso ainda exista. Eu ainda me lembro de ser criança e acompanhar as vindimas e os homens que estavam a vindimar e as mulheres que estavam a vindimar ganhavam dinheiro diferente, portanto as mulheres ganhavam menos à hora do que os homens. É algo que hoje em dia já está, pelo menos já tenho acompanhado e que já está colmatado. Hoje em dia ganha mais quem vai aos cestos e ganha menos quem anda a cortar uvas. Conheço mulheres que andam aos cestos que ganham mais do que homens a cortar uvas. Portanto, é assim que o futuro deve ser. Ou seja, as diferenças salariais devem ser circunscritas aos fatores que eu referi, penso eu, e não ao facto de serem mulheres e homens. Vou só dar uma chega. Eu acho que essa situação da diferença salarial vai cada vez começar a ser menos. Porque, assim, no passado tínhamos um tipo de trabalho mais braçal. Hoje em dia vamos ter um tipo de, nas sociedades desenvolvidas, vamos passar para o tecnológico. Ou seja, não se vai notar tanto em termos de, digamos, diferença de trabalhos da força em relação ao passado. Eu acho que todos os países que eu conheço que são mais tecnológicos, hoje em dia, claro que já ninguém vê nas fábricas de móveis, que é a minha zona, andar com as tábuas às costas. E, efetivamente, antigamente era assim
E efetivamente os homens é que faziam mais este tipo de trabalhos, assim como na construção civil. Hoje em dia temos máquinas quase para tudo, felizmente. Ou seja, e já não acho que, por exemplo, nas fábricas de móveis, não vejo, é tudo muito tecnológico, é tudo muito digital, ou seja, e acho que as coisas, para mesmo as funções, acho que estamos no caminho para chegarmos a ser, digamos, iguais em termos salariais, depois irá, acho que, equilibrar. Não sei se já estão todas as questões colocadas, se há mais alguém que quer deixar aqui uma questão, sim? Bom dia, meu nome é Vítor, sou do TAS 6, Técnico Auxiliar de Saúde, e a minha questão é: de que forma é que cada um de nós pode ter um papel mais ativo na denúncia da violência doméstica, ou seja, que mecanismos temos à nossa disposição para sermos mais interventivos? Vocês devem ter-se apercebido que nos últimos anos, das tardes da Júlia, não sei se aquelas tardes da Júlia ainda, mas pronto, aqueles programas da manhã, da tarde, a linha aberta, a linha fechada, linhas mistas, pronto. Esses programas, vocês estão a ser bombardeados todos os dias de casos de violência doméstica. Está na moda. Ou não. Violência doméstica existe quase desde os inícios da civilização. O que mudou é que é mais falado. E porquê é que é mais falado? Porque a lei criou um mecanismo que tornou o crime de violência doméstica um crime público. Ou seja, todo e qualquer cidadão pode denunciar o ato de maus tratos, independentemente do género. Qual a importância disto? Portugal, nós não somos sempre maus, estão a ver? Nós temos a lei da violência doméstica mais abrangente da Europa. Ou seja, a nossa lei inclui as relações de namoro, inclui as relações de casamento, inclui as relações de divórcio e inclui todas as pessoas. Ou seja, independentemente de estarmos perante um casamento heterossexual ou homossexual, é todo inserido. E finalmente também a nossa Assembleia da República atingiu que, se calhar, os filhos menores que assistem à violência doméstica também são eles vítimas. Portanto, com este contexto legal, as ferramentas é exatamente esta: é a denúncia, que é possível por qualquer cidadão. Já não é entre marido e mulher, ninguém mete a colher. A sociedade tem por obrigação denunciar este crime hediondo, que afeta não só a mulher e a própria vítima, destrói famílias, destrói lares, traumatiza crianças e há uma frase que se costumam dizer que, infelizmente, e muito infelizmente, não é? Pode-se morrer num casamento e são raras as mulheres que morrem por não casar. Há mais alguma questão? Tem ali uma senhora. Se já pode passar por ali, por favor. Bom dia. Antes de mais, agradecer ao painel. Chamo-me Carmen Oliveira, sou representante da turma de Estética e queria fazer uma pergunta a qualquer um. Apesar de sabermos do longo caminho que tem sido concorrido pelos direitos das mulheres, o que acham que ainda está por fazer? Obrigada. Isso quase que parece o dia a dia, que é ainda tanto por fazer, ainda há um longo caminho para percorrer, mas como já vimos constatando ao longo desta conversa informal que aqui estamos a ter, o
caminho faz caminhando e estamos a seguir um bom caminho, eu tenho a certeza. E a violência doméstica, permita-me só referir esse assunto, porque também sou vereadora da inclusão e estou com a rede municipal especializada de apoio à vítima de violência doméstica. E, precisamente, a violência doméstica, esta lei implementada em Portugal, veio porque a mulher emancipou-se. Hoje, claro que hoje não são só mulheres vítimas de violência doméstica, mas foi fruto dessa emancipação da mulher. Que ela emancipou-se, ela começou a criar a sua independência e a partir daí deixou de se sujeitar, de se subjugar, e as coisas foram-se acontecendo e felizmente caminhamos para as novas tecnologias, o aumento da comunicação e as coisas chegam mais rápido e temos bons advogados para nos orientarem, nos ajudarem. Mas é sim um crime público e Portugal é muito bom a legislar, muito bom. Começou muito bem esta questão da violência doméstica e nós estamos muito atrás a nível europeu, porque nós inicialmente fazíamos uma coisa que não deveria ser assim, que era, quando havia uma situação de violência doméstica, a vítima, e as crianças que também são vítimas, é que tinham que sair de casa. Isto era assim, agora não. Portanto, Portugal está mesmo muito à frente. Hoje já temos um programa de intervenção para o agressor, em que ele, se tivermos bons advogados e bons juízes e bons procuradores, o agressor é que vai ser tratado para a vítima não ter que sair, porque já viram o que é a vítima, tem que sair de casa, as crianças têm que abandonar a sua escola, os seus amigos, a sua família, portanto está errado. E nós, lá está, é um caminho que se está a fazer aos poucos e que vai acompanhando a evolução da nossa comunidade. E tudo vai depender dos valores que são vincados na educação, em casa, nas escolas, tudo isso é que vai fazer mudar. Não é apenas as leis, não é apenas as entidades que têm maiores responsabilidades, é cada um de nós é que vamos promover esta mudança. E que estamos a promover, estamos a um bom caminho. Julgo que agora terminamos as questões. Este momento seria também para falar o nosso Presidente da Direção, Dr. Nuno Bruxado, só que motivos profissionais o prenderam numa reunião e ele não pôde estar, mas o Secretário-Geral da AEP, João Pedro Bergonha, que também esteve aqui como orador, vou pedir que feche esta sessão, agradecendo naturalmente a vossa presença e a todos os convidados por terem partilhado connosco tão bons exemplos. Eu vou encerrar muito rapidamente a sessão, porque todos temos que ir almoçar, apenas com um gesto, oferecendo com muito gosto umas flores às nossas convidadas. Muito obrigada. Eu, como fui defensora que um homem devia estar nesta mesa redonda, nesta conversa, eu vou tirar aqui. Muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado desta partilha, destes ensinamentos, destas perspectivas e que levem convosco e que, acima de tudo, batam o pé, as mulheres aqui presentes e os homens também, porque somos efetivamente todos iguais nas oportunidades e nos direitos.